Fala meninos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. A saudade é imensa nessa quarentena, mas aqui vamos seguindo com nossa atividade, né? Professor Ezequiel Santos, de Geografia. E a partir dessa aula, vocês assistem a aula e resolvem as questões que eu vou deixar disponível lá no grupo do WhatsApp, beleza? Hoje a gente vai falar de biogeografia, especificamente biogeografia do Brasil. Já que a gente está estudando o Brasil, né? A gente sabe que o assunto do sétimo ano ele passa por vários temas do Brasil. Ainda falar sobre biogeografia do Brasil. Para isso, eu quero começar definindo com vocês o conceito de ecossistema e bioma. Bioma significa vida, ioma, grupo. São unidades biológicas ou espaços geográficos cujas características específicas são definidas pelo clima, a fisionomia, o solo e a altitude, dentre outros critérios. Já ecossistema, sistema ecológico integrado, conjunto fluxo, ou melhor, cujo fluxo de energia proporciona interações dos elementos bióticos, que são os elementos que têm vida, e os elementos abióticos, que são os elementos que não têm vida, beleza? Então, o bioma é o conjunto, né, de unidades definidas pelo clima, pelo solo, pela altitude, e ecossistema já vai integrar aí os elementos bióticos, os seres com vida e os seres abióticos sem vida. Quando a gente olha e estuda os biomas e ecossistemas do Brasil, a gente tem o seguinte, ó, a Amazônia, que domina praticamente toda a região norte, o Cerrado, que pega parte da região centro-oeste, norte, né, sudeste, e se estende ali pelo nordeste brasileiro também. Nós temos o Pantanal, a Mata Atlântica, que originalmente vinha de todo o litoral do Brasil, ó, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, estendendo ali a região Nordeste, Sudeste, Sul e um pedaço ali entrando pelo Centro-Oeste. Nós temos também a Caatinga, na região Nordeste, né? Domínio praticamente de todo o interior da região Nordeste da Caatinga, e os Pampas, na região sul do Brasil. Vamos começar aqui falando da floresta amazônica, ou da Amazônia, né? Você está vendo aí, ó. É uma região que a gente vai ter como característica uma mata fechada. Observa na imagem que praticamente a gente não visualiza aqui solo, né? Porque a mata é fechada. As árvores vão ser bastante altas, né? Árvores que podem atingir aí 50 metros de altura. É uma região que chove muito, por isso que os rios têm muito volume, tá? E também nós vamos ter umas outras características que vamos abordar agora. Há uma floresta tropical, pluvial, tá? Também conhecida como floresta equatorial úmida. É uma região, por que é pluvial? Porque chove muito, esse termo se refere à chuva. É uma região de clima quente, aí, ó, com chuvas abundantes. Está localizada no hemisfério sul. Tá? As folhas são largas, por isso o termo latifoliada. Latifoliada significa folhas largas e grandes. Folhas largas e grandes. Tá aqui, ó, folhas grandes. Tá? E perene, o que é perene? A floresta está sempre com folha. Você vai ver aí que você nunca vai ter uma imagem da Amazônia com as árvores secas, a não ser que elas tenham sido queimadas. Se elas não forem queimadas, ela vai ter sempre folha. Esse termo se refere a perene. A floresta vai ter sempre folha. Ela vai ser bastante diversificada. Tá? Você vai ter uma grande variedade de espécies dentro da floresta amazônica. Uma outra coisa que a gente pode destacar, deixa eu tirar essa imagem aqui, é que a floresta ela é organizada em estratos. Quer dizer, você vai ter aí vários níveis da floresta amazônica, começando aí pelo nível da várzea, tá? Conhecido como mata de várzea, que é a área onde o rio pode ou não chegar. Quando chove muito, a água do rio vem bater, ó, aqui em cima, tá? Opa, deixa eu pegar aqui. Quando chove muito, a água do rio vem bater aqui em cima, é chamada de mata de várzea. Tem a parte da floresta em que nunca vai dar água do rio, que é a mata de terra firme. Quase 90% da floresta é mata de terra firme. E tem a parte da floresta que está na água o tempo todo, que é os famosos igarapés, ou mata de igapó. Tá? Deixa eu colocar uma outra imagem aqui para vocês visualizarem. Ó, essa região aqui está sempre na água.
são os igapós, os igarapés. A mata de várzea pode ou não chegar à água, e a mata de terra firme, que compreende boa parte da floresta amazônica. Bem, uma outra coisa que a gente tem que se ligar são os impactos que a floresta amazônica ela sofre. E aí a gente vai destacar aqui o desmatamento indiscriminado devido à utilização, né, da floresta para tanto geração de energia. Às vezes se corta as árvores para poder colocar dentro de usinas térmicas na região norte, né, pequenas usinas térmicas. Também se corta as árvores para venda ilegal. Também se corta as árvores para garimpo, né, na tentativa de abrir espaços para exploração de garimpo, de minério, de busca de ouro, de diamante. Nós temos a pesca predatória, a agropecuária extensiva, que é a criação de animais, né, para a produção tanto do corte da carne bovina, como também da produção leiteira. Então, para que espaços para que o gado paste na floresta, é necessário, dentro da perspectiva da agropecuária, abrir espaços, né, abrir clareiras. E aí você tem aqui, ó, essa imagem que mostra isso. Tanto a questão do desmatamento, da queimada, quanto a abertura de clareira para a prática aí de alguma atividade ligada à agropecuária. Também tem a biopirataria. O que é a biopirataria? É o tráfico de espécies da região nativa, né? Tanto pode ser da Amazônia, como da Mata Atlântica, como do Cerrado, mas a gente está falando da Amazônia. Então, biopirataria é a pirataria de uma espécie viva ou morta, mas que tem alguma finalidade econômica. E todas essas degradações, elas causam a contaminação hídrica, a erosão, que é a destruição do solo, a perda de terras indígenas, né? Pode levar a região da floresta transformar-se em uma grande área de não produtividade, que a gente chama de processo de desertificação. Então, qual é a importância da floresta amazônica em si? Né? Ela é importante, primeiro, por uma questão climática. Né? O nosso país ele sofre muito a influência do processo de evaporação da floresta. Então, você tem uma formação de nuvem ali, que é a famosa massa amazônica, ou massa equatorial, que sai da Amazônia e leva a chuva para o sertão, leva a chuva para o sudeste. Então, com o processo de desmatamento, a gente pode ter o desaparecimento dessas chuvas que ocorrem todo ano, né? Levando água tanto para os rios do sudeste como para a região do sertão. Então, você não pode desmatar. Não há justificativa econômica que autorize, ou autorize não, porque vai ser autorizado, mas que permita o desmatamento. Todas essas atividades que eu citei para vocês, muitas delas são feitas de maneira ilegal. Se eu pegar aqui, existem campanhas de ONGs ou até de ONGs nacionais ou internacionais que vão tentar ali fazer com que a floresta seja preservada, né? Tentar salvar a floresta de alguma forma para que a população, tanto de espécies da floresta como população de espécie humana, não sofra as consequências com o passar do tempo. Aqui eu coloquei para vocês exemplos de biopirataria, né? Que é a galera traficando aí animais silvestres de várias espécies que vão ter alguma finalidade. Talvez você se pergunte, para que serve um sapo, uma rã, um mosquito, peixe? Alguém tem, às vezes é um colecionador, às vezes é um zoológico estrangeiro, às vezes é um laboratório de farmaco que vai fazer ali um perfume, um remédio, e ele vai usar alguma propriedade do animal para poder produzir o seu produto. Só que precisaria da autorização do governo, e como o governo não dá autorização, você tem aí a questão da biopirataria. Um outro exemplo aqui seria o exemplo de desmatamento, né? Observa aí, que a gente tem aberturas imensas nas florestas. Essas aberturas, elas são resultantes, muitas vezes, da construção de usinas hidrelétricas, ou da abertura de rodovias, ou de campos de mineração. Então, tudo isso leva ao processo de degradação. Veja aqui que o rio ele foi atrapalhado no seu curso. E essa questão de atrapalhar o curso do rio quebra com o período de reprodução das espécies, né? E aí, qual seria, então, a utilização racional do rio? Exemplos, a pesca esportiva, a pesca controlada, a silvicultura. Você vê aqui, atividades que vão degradar ou vão
diminuir o impacto, degradar minimamente ou diminuir o impacto no processo de exploração, na relação com o ecossistema ali. A gente também tem outras atividades, como, por exemplo, o extrativismo controlado, que seria aí a utilização de frutos da floresta na comercialização. A gente tem aqui o exemplo do guaraná, do camu-camu, da biriba, da mapita, do cupuaçu, que é o famoso cupuaçu, o famoso açaí, né? A sapota dos solimões, o bacuri, que são exemplos de espécies que são produzidas nessa região naturalmente, poderiam ser comercializadas de maneira mais racional, né? Tem o fissales, o cacau, o ingá, a castanha do Pará, a pupunha. Então, todas as espécies dessa região aí. Então, a gente falou aqui da região amazônica, da importância dela para o país como um todo, a questão climática, a questão da conservação de culturas indígenas, a questão da conservação do equilíbrio dos rios. E também falamos do processo de degradação causado pela mineração, pela agricultura, pelo desmatamento para a produção agropecuária. E vamos falar agora do Cerrado. O Cerrado que pega aqui a região norte, a região nordeste, sudeste e um pedacinho da região sul do Brasil. O Cerrado aqui, ó. E aqui a gente tem a imagem do Cerrado, né? Diferentemente das árvores frondosas lá da Amazônia, o Cerrado ele vai se subdividir em uns estratos e vai aparecer pequenas áreas com alta densidade de vegetais. E aí o Cerrado vai ter como característica, ele é conhecido como savana brasileira por conta das características fitogeográficas, características dos vegetais, né? Porque a savana mesmo, a gente vai encontrar na África, e vai ter características específicas de lá. Mas você vai ouvir esse termo savana brasileira e quando você ouvir é uma referência aos vegetais, não a fauna, né? E sim a flora, porque a fauna é totalmente diferente da savana original. O segundo maior bioma da América do Sul, né? Você vai ter ali 203 milhões de hectares, apresenta mais de 10 mil espécies de vegetais. Tá? O Cerrado ele pega ali, ele vai ter dentro dele a nascente das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Vai ter a nascente da Bacia Amazônica, uma parte da nascente da Bacia Amazônica, a Bacia do Tocantins e a Bacia do São Francisco e Prata. O Cerrado brasileiro é conhecido como a savana, se a gente for considerar como savana, a savana mais rica do mundo. A mais rica no sentido de diversidade de espécies vegetais. É importante destacar, né, que o Cerrado tem 2 estratos, 2 alturas dominantes, o arbóreo e o arbustivo. E o Cerrado ele perde folha no período de estiagem. Tem uma curiosidade que o Cerrado ele tem uma característica que é assim, ó, o verão é chuvoso e o inverno é seco. Verão chuvoso, inverno seco. Então é tão seco no inverno que os vegetais podem pegar fogo até sozinho, tá? Vai ter ali a característica do casca grossa, galho retorcido, raízes profundas. Por que a raiz é profunda? Para buscar água lá embaixo no período de estiagem. Por que a casca é grossa? Para diminuir a evapotranspiração, para poder conservar mais água dentro dele. Por que os galhos retorcidos? É a tentativa de sobreviver ao período de seca, extraindo o máximo de nutrientes ali presentes na raiz. Só que o Cerrado, ele também está ameaçado, tá? Porque por conta do crescimento da agropecuária, tanto a agricultura, a produção ali de grãos, né? O Brasil sendo o maior produtor de grãos do mundo, quanto também a produção da carne bovina, né? Do gado. Então, o termo agricultura, pecuária, criação de gado. Então, a maioria da agricultura é mecanizada e a criação do gado é solto, espalhado. Isso agrava ainda mais porque vai precisar de mais áreas para poder plantar. E quanto mais áreas se precisa poder plantar e criar o gado, mais espaços são desmatados. E é por isso que o Cerrado é considerado um hotspot. Hotspot é o que a gente chama, é um termo referente para biomas, para ecossistemas que estão ameaçados a desaparecer no planeta. São chamados de biomas que estão em UTI ambiental, né? Então o Cerrado é um desses que estão em UTI ambiental, devido ao alto grau de destruição provocado pela soja e pelo gado. Aqui eu trouxe para vocês algumas espécies encontradas nos cerrados que poderiam servir como a utilização racional, né? A gente tem aqui, ó, o xixá, a macaúba, o jatobá, a ariticum, o cajuí, o baru, o buriti, marolo, que são mangaba, que são espécies que poucas pessoas conhecem ainda, mas que se fosse feito um trabalho específico,
poderia ser usado aí como fonte de renda e um extrativismo controlado e ecologicamente equilibrado. Outras espécies, só que agora da fauna, né, e não da flora, a gente tem aí a utilização que poderia ser usada a produção de mel, a apicultura, até mesmo a silvicultura, a criação de espécies, o cultivo de flores nativas da região, tá? O turismo ecológico. Então, são atividades que poderiam ser usadas na produção econômica, na utilização econômica do cerrado, para geração de renda sem causar degradação ambiental. Veja essa imagem aqui, essa imagem é no Jalapão, né? É uma piscina de águas naturais aí no Jalapão, uma área bastante isolada ali no Tocantins. Olha essa outra imagem também no Jalapão. E essa outra aqui. E essa outra. Tudo isso dentro do Cerrado brasileiro. Então, gente, vê só. Não deixa de pegar a atividade para resolver, né? Qualquer dúvida, pode voltar aí o vídeo. Todas as questões vão estar baseadas na aula de hoje. E até a próxima. Continua firme aí na tua quarentena, seguindo as orientações dos órgãos competentes. Valeu!